foi outro sonho realizado, né? Porque eu também, pelo fato de eu gostar muito da parte tática, eu via os treinadores que eu trabalhei e aí eu falava, rapaz, eu queria ser como esses treinadores, né? E aí quando eu estava parando de jogar futebol, inclusive antes de ir para o Bragantino, eu já estava querendo ser treinador, né? Quando eu tive o convite, eu falei, eu vou encerrar assim, mas eu vou dar início à minha profissão nova, que eu acredito muito, que era ser técnico de futebol. E foi quando eu fui estudar. Tirei os cursos do campeonato da Federação Paulista, né? O Citrefesp, estudei, tirei o curso. Depois eu tive a oportunidade de ir para o Bahia, ficar lá um mês com o Galo, fazendo estágio. No Santos, quando eu voltei, quer dizer, eu ainda já comecei como treinador, por incrível que pareça. Eu acabei no estágio e já tive um convite da Portuguesa Santista. Porque a minha dúvida era, onde foi que você foi auxiliar? Eu não estava encontrando na história, de fato. Não, eu não tive essa oportunidade de ser auxiliar logo de cara, né? Porque eu já tive o convite para ser técnico, né? Porque o fato talvez de eu ter jogado no Santos, na Portuguesa Santista, que eu também joguei na Santista. As pessoas viram, talvez, a minha postura, e já entenderam que eu poderia ser um treinador logo de cara. E eu tive a oportunidade de fazer os últimos 4 jogos da Portuguesa Santista. E por incrível que pareça, dos 4 jogos, o primeiro jogo foi contra o Red Bull, que já tinha sido praticamente campeão. E os outros 3 jogos eu ganhei os 3 seguidos. E estava praticamente já rebaixado, eles achavam que ia rebaixar. E eu praticamente quase que livrei o time ali do rebaixamento, né? E aí foi onde marcou muito para as outras pessoas. E aí comecei os convites para ser treinador, né? Da Portuguesa Santista, eu fui para Francana, eu fui para Taquaritinga, e aí comecei a rodar em São Paulo, em alguns clubes de São Paulo. Mas nesses intervalos, né? Porque nem sempre a gente conseguia trabalhar um ano. E aí nesses intervalos eu estava em Santos, aí eu fiz estágio com Vanderlei Luxemburgo, fiz estágio com Dorival Júnior, fiz estágio com Muricy. Então, assim, eram pessoas que eu estava vendo que seria interessante eu aprender um pouco, né? E eu fiz esses estágios todos, foi quando eu tive o convite para trabalhar na Penapolense, para ficar fixo. E foi a única vez que eu praticamente fui auxiliar. Que eu cheguei lá como auxiliar do Narciso, depois o Narciso saiu, chegou o PC Guzmão. Certo. E aí eu fiquei um período com o PC Guzmão, mas como o presidente tinha feito o convite para que eu ficasse fixo, ali eu continuei com o meu trabalho como treinador, né? Então a minha passagem como auxiliar mesmo, eu acredito que deve ter durado 1 mês e meio, 2 meses no máximo, né? Me tira uma dúvida, Paulinho. Você falou que fez estágio, né, com Luxemburgo, Dorival, Muricy, só feras, né? O que é esse estágio exatamente, né? Como é que você chega até o clube ou até esses profissionais qual é a tua função ali? É só observar, é anotar, enfim, como é que funciona esse estágio? Assim, na verdade, quando eu fui com o Galo, eu conversei com ele, nós tínhamos jogado juntos, né? E lá no Bahia eu até participava dos treinamentos, ajudava a montar o trabalho, observava, lógico, né? A condução, porque eu falo assim, ser técnico de futebol, nem sempre o ex-atleta, ele está capacitado a ser técnico de futebol. Tampouco o acadêmico, ele está mais capacitado porque ele estudou. Então, assim, é um conjunto de coisas que faz com que um técnico saiba conduzir, porque acho que o maior segredo do técnico de futebol é saber lidar com o grupo e tirar o máximo do atleta. Então, assim, quando você tira o máximo do atleta, você consegue conduzir um grupo, não simplesmente entender da parte tática. Porque a parte tática, até mesmo qualquer um torcedor mesmo vai ver, vai entender que é 4-4-2, 3-5-2, 4-2-3-1. Então, assim, varia muito, só que você precisa trabalhar em cima disso. Você precisa tirar do atleta o melhor dele nas funções. Às vezes num sistema, às vezes no outro. Dentro do campo mesmo, do jogo, você consegue mudar o sistema. Para isso, você tem que ter um entendimento, mas saber colocar para os atletas esse entendimento e eles vão fazer. Então eu falo assim que o segredo talvez de ser técnico de futebol não é ser ex-atleta, tampouco estudar. É você saber lidar com essas pessoas e tirar o máximo deles. E foi onde eu comecei a fazer esses estágios, olhando e observando como que eu vou passar para esses atletas, como que você vai conduzir um grupo, porque não é fácil conduzir um grupo.
Você lidar com uma pessoa, duas, você tenta ali entender a cabeça de um, a cabeça de outro. E no futebol, não. No futebol você tem que lidar com 28, 30, 35 e entender que cada um tem uma cultura, cada um tem uma criação, cada um tem um pensamento. Todos querem jogar e você não consegue colocar 30 para jogar, né? Você tem que colocar 11 e vai entrar 5. Então, tudo isso você tem que saber tirar deles e fazer com que eles estejam sempre motivados. Porque se você não tirar essa motivação deles, você não vai conseguir produzir. Então eu procuro dar essa motivação, eu procurei aprender como lidar com tudo isso, para que eu pudesse colocar nos treinamentos o meu conhecimento. Então tem coisas que eu falo assim, que às vezes o acadêmico fala, não, eu estudei, eu sei, mas eu sinto o cheiro do vestiário. Eu sei quando ele chega com a cara dele cansado, eu falo, ele não vai aguentar voltar, porque eu já senti isso. Então tem coisas que a gente já sentiu e já sabe. Às vezes você precisa do GPS, porque eu estudei aquilo, eu sei que ele está passando já da quilometragem, das ações que ele teve, mas não é só isso, porque às vezes ele passou da quilometragem, mas ele está inteiro. Sim. Ele ainda quer mais. E aí se você tirar isso dele, às vezes você está matando um atleta talvez pela ciência. E aí não que a ciência não faz parte, muito pelo contrário. Eu sou muito a favor da ciência. Eu acho que é importantíssimo. Tem que estar linkado uma coisa a outra. Mas eu sinto o cheiro, né? Eu já senti aquilo, eu já voltei para um vestiário, às vezes com a torcida me xingando e eu já estava cabisbaixo. E aí eu sei que aquele atleta não vai conseguir voltar. Por mais que ele tenha corrido pouco, por mais que ele não tenha jogado futebol, mas eu sei que psicologicamente ele não está preparado para jogar contra uma torcida adversária que está xingando ele, ou que está brigando com ele, ou que está pegando o pé dele, e ele erra um passe, erra 2 passes, e eu sei o que é isso. E essa leitura é interessante porque às vezes nem o atleta sabe disso. Não sabe. Acha que não, eu vou para resolver, agora eu vou dar a volta por cima, mas psicologicamente, por estar abalado, né, tem essa barreira e às vezes não consegue. Perfeito. E o técnico, pela experiência de campo, vida na vida, como eu costumo falar, consegue fazer essa leitura, né? Perfeito, é exatamente isso. Que muitas vezes acontece que o estudo não me traz isso, mas a minha experiência que eu tive, a minha vida dentro de campo, eu sei que às vezes ele não vai conseguir jogar. Porque já aconteceu, às vezes você entra em campo, a perna treme, você fala, rapaz, e agora? E aí se você não tiver a personalidade, você começa a errar um passe, 2 passes, 3, aí você pode tirar do jogo que você não vai conseguir mais. Então essa experiência aí eu tinha. E aí eu precisava estudar. E aí eu fui buscar. Nos estudos, eu tirei a licença A, tirei a licença Pro da CBF também. Então eu tenho essas licenças também, não só da Citrefesp de São Paulo, e não só também do CREF, que eu tive o provisionado também do CREF, fui estudar também, mas isso tudo, lógico, traz um conhecimento, né? Mas essa experiência que a gente tem é além, né? Então eu consegui juntar as duas coisas, isso daí que me ajudou bastante. Então esses estágios que eu fiz com os outros treinadores era a maneira de conduzir, e isso me ajudou bastante. E lógico, eu tenho conhecimento tático, né? Que muitas vezes você vê como é que um faz, como é que o outro faz, o trabalho tático de um, o de outro, a experiência que eu tive lá atrás com os outros treinadores, claro. Em termos de palestra. Eu até tive um treinador, não vou citar o nome dele, lógico, mas eu ficava na palestra 1h45, chegava uma hora que os atletas estavam se mexendo, que já não aguentava mais, né? Os outros estavam com sono, aí um ficava tentando abrir o olho para não dormir na palestra. Então você acaba aprendendo tudo isso para ter uma palestra um pouquinho mais enxuta e poder passar para os atletas tudo aquilo que você quer. Então, não só dentro de campo, mas aquilo que eu falo, você tem que extrair algumas coisas nesses estágios, até mesmo no estudo, para que você possa colocar em prática tudo isso daí para os atletas. Fala, maestros, desculpa eu interromper o teu vídeo agora, tá? Mas é para um recado bem rápido para você. Se você quer bombar as suas redes sociais ou se você tem alguma dificuldade para gerenciar, eu tenho um convite bacana para ti. Conheça a Futurize Digital, uma agência de marketing digital para tornar as suas redes sociais atraentes, atrativas e eficazes, tá? Futurize Digital lá no Instagram vai tornar as suas redes sociais show de bola.